Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos comentar sobre o Tratado de Paz entre judeus e palestinos, que foi ali costurado pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então a grande pergunta, a pergunta que vale $1 milhão é: será que esse é o acordo do anticristo? Então nós vamos, à medida do vídeo, te respondendo essas perguntas. Então eu te peço que você fique até o final do vídeo para a gente responder essa pergunta. E desde já eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, para você dar o seu joinha e você ainda que não é inscrito, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você não ficar sem nenhum vídeo do canal Conectados com Cristo. Eu quero começar aqui lendo uma parte da escritura bíblica que está em Daniel capítulo 9, no versículo 27, que diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós lemos em Daniel um fato sobre o anticristo. O anticristo, quando tomar o poder, ele vai fazer um pacto com as nações de 1 semana. 1 semana aqui em Daniel quer dizer 7 anos. E na metade dos 7 anos, ele vai quebrar esse acordo com Israel e vai invadir o templo e vai fazer um sacrilégio dentro do templo. Então, nós vamos ver o que esse pacto, essa aliança de paz que o Donald Trump costurou com os países árabes e o Israel, se é realmente esse pacto aqui de Daniel capítulo 9, 27. Então, primeiro nós vamos ver o que esse pacto, esse tratado de paz que foi feito ontem, o que ele traz de benefícios para Israel e de benefícios para os árabes. Então nós vamos ver aqui, eu anotei algumas coisas, o que judeus e árabes vão ganhar. Primeiro que a gente tem que entender é o seguinte: só foi os Emirados Árabes Unidos que assinaram esse tratado de paz. Então os países islâmicos são mais de 60 países. Então ainda falta muita gente para assinar esse tratado. Ele prevê o quê? Uma solução para 2 estados na mesma região, reconhecimento internacional. Então, Israel quer o reconhecimento internacional e esses estados também dos Emirados Árabes Unidos também quer o reconhecimento internacional que ainda não existe em alguns países. Outra coisa que está no tratado é que ninguém vai ser retirado das suas casas, nem judeus nem palestinos, né? Porque os judeus ocupavam ali os territórios ocupados que ficam na Judéia. E só na Judéia tem mais de 500 mil judeus que vivem entre palestinos e judeus. Então, esse tratado prevê essa segurança. Ninguém será tirado das suas casas. Quais são os benefícios para Israel? Primeiro, Israel vai ter soberania sobre os territórios ocupados, a Samaria e a Judéia. Quer dizer, nesses territórios ocupados, quem vai mandar é Israel. Esse é um dos benefícios que Israel vai ter. O segundo benefício é que vai ter uma fronteira definida. A fronteira de Israel, ela é toda torta, né? Ela passa por alguns territórios e ali o mapa de Israel é todo torto e agora vai ter uma linha reta. E vai ter o lado ocidental, que é Israel, e o lado oriental, que é a Jordânia. E também, terceiro, reconhecimento das colinas de Golã. Então, a Jordânia, quando ela dominava as colinas de Golã, o Jordão nasce nessas colinas. Então, eles queriam desviar o curso do Jordão para que Israel ficasse sem água. Por isso que Israel dominou as colinas de Golã. E Israel quer o reconhecimento das colinas como território israelense. Quarto, Jerusalém continua sendo a capital não dividida do Estado de Israel. Os israelitas não aceitam que a Jerusalém, a capital, seja dividida com os palestinos. Eles querem Jerusalém como a sua única capital. Então, esse tratado prevê isso também. Agora, o que o Estado palestino ganha com isso? A primeira coisa que eles vão receber é o dobro do território que eles não têm. Então, eles já vão ganhar o quê? Uma parte de terra que eles não têm, eles vão ganhar. E a segunda coisa, isso aqui, meus irmãos,
É uma coisa tremenda. Eles vão receber 50 bilhões de dólares dos Estados Unidos e de outras nações. Então pensa bem, eles que são uma nação totalmente destruída pela guerra, vão receber 50 bilhões de dólares, é muito dinheiro, então eles vão investir em infraestrutura, em hospitais, em escolas, no exército deles, no geral. É muito dinheiro que vai entrar e eles vão poder se levantar como nação. Então, esse tratado prevê isso também. Outra coisa que é muito importante a gente falar, eles teriam controle do monte do templo, que está na mão da Jordânia hoje, né? Israel não tem o controle. Onde fica o Monte Moriá, né? Onde tem a capela, a mesquita deles lá. Então eles têm o controle do monte do templo. E quarto, eles vão ter infraestrutura para chegar aos territórios palestinos até a mesquita. Então é muito benefício, tanto para Israel quanto para os palestinos. Só que tem uma coisa, eles têm que assinar esse tratado de paz. E aí nós entendemos uma coisa, vem a grande pergunta. Esse tratado de paz é o tratado de Daniel 9:27? E aí, o que você acha? É um ponto de interrogação. Então tem muita gente que está confundindo esse tratado de paz com o tratado de Daniel 9:27. Então eu vou te explicar algumas coisas que está fora da Bíblia, e então se está fora da Bíblia não é o que está na palavra de Deus. Primeiro, nesse tratado de paz não foi falado nada de 7 anos. São 7 anos que o anticristo vai falar com Israel, 7 anos de paz. Não foi falar nada de 7 anos. Outra coisa, não houve a solução do Monte Moriá para a construção do terceiro templo. Não falaram nada sobre o terceiro templo, porque vai ter que haver um terceiro templo. Ele vai ser reconstruído e com a ajuda do anticristo. Então eles não falaram nada de terceiro templo, não falaram nada dos 7 anos. E outra coisa também, o Donald Trump, ele é americano. O anticristo, ele vai ser um europeu. Então, tudo indica aqui que esse não é o tratado, né, do anticristo. Ele pode ser um prenúncio, né? Então, onde que nós estamos? Fica a grande pergunta. Nós estamos no princípio das dores, né? A pandemia, os terremotos, maremotos, doenças. E o que a gente está vivendo? A gente está começando a viver o princípio das dores. O que a gente tem que entender também? A Palestina e Israel. A Palestina ela é dividida em 3 faixas: Israel, os árabes palestinos e a Cisjordânia. Então vai haver por enquanto uma paz entre eles até eles assinarem esse tratado, e é um prenúncio do próprio tratado de Daniel 9:27. E por que os Emirados Árabes querem esse tratado? Você sabe por quê? Esse país que assinou esse tratado, eles têm petróleo, mas muito petróleo mesmo. Pensa no povo que tem petróleo, só que o petróleo está perdendo a sua importância. Você está vendo o tanto de carro elétrico que está saindo? Então eles estão vendo que daqui a uns 30 anos, 50 anos, o petróleo não vai ter tanta importância como tem agora. Então eles querem investir no quê? Em turismo. Eles querem investir em outra coisa que vai trazer riqueza para a terra deles. Então o petróleo vai acabar a sua importância. Então por isso que eles querem assinar esse tratado, para ficar, porque eles não têm nada contra Israel, né? Esses Emirados Árabes Unidos. O pessoal que quer acabar com Israel é Irã, Iraque, né? São esses países que são aí que têm a maior raiva de Israel, os palestinos, né? Então, eles têm lá Dubai, que é uma cidade maravilhosa, e eles querem investir muito em turismo. Mas aí a resposta o que esse tratado tem a ver com Daniel 9:27? Nada. Esse tratado não é o tratado de Daniel 9:27. Por quê? Porque o anticristo ainda está para chegar. E outra coisa, o tratado é de 7 anos. Nesse tratado que nós vimos, não se falou nada de 7 anos, não se falou na solução da construção do templo, então não é o tratado de Daniel 9:27. Então, gente, vamos ficar calmo, né? Vamos todo mundo aí ler a palavra de Deus
E aqui está a explicação do canal Conectados com Cristo, amém? Se você gostou desse vídeo, dá aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você receber todos os nossos vídeos, tá? Fica aqui o meu abraço do canal Conectados com Cristo.